Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor Deus. A gente vai continuar a nossa conversa a respeito da revelação de Deus. E essa revelação a gente se baseia em Jesus. Aí, qual é o princípio que a gente usa? Tudo na Bíblia ou fora da Bíblia, tudo que seja coerente com o ensino de Jesus, seja coerente com a vontade que Jesus demonstra, e Jesus é o próprio Deus, tudo que seja coerente com ele é palavra de Deus. Tudo, sem exceção. Não importa quem disse, não importa quem fez. Eu posso julgar as pessoas da pior maneira possível, mas aquelas pessoas que fizeram, falaram ou viveram aquilo que seja coerente com Jesus é palavra de Deus. Aquilo que não é coerente com Jesus pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Pode estar em pessoas que eu considero de Deus ou não. Se não são coerentes com o ensino de Jesus, pode ser da boa intenção das pessoas, mas de Deus não é. Não é palavra de Deus, tá bom? Aí pode ser Moisés que falou, pode ser Davi que cantou, pode ser Paulo que escreveu, não importa. Se não for coerente com Jesus, não é palavra de Deus. Esse é o critério. Esse deve ser o critério. Tá bom? Então, não é porque está na Bíblia que é a palavra de Deus, não. Só na Bíblia ou qualquer outro livro, só é palavra de Deus o que casa, o que combina, o que é coerente com o ensino de Jesus Cristo. Pronto. Fechou isso, a gente já falou tudo, tá? É nisto que a gente usa para analisarmos os salmos. E estamos agora no Salmo 18, né? O Salmo 18. Aí hoje a gente vai analisar do versículo 1 até o versículo 10. Né? É um salmo longo, ele vai até o versículo 50, tá bom? E aí a gente vai analisar os primeiros 10 versículos desse salmo. O título é Vitória e Domínio. Vitória e Domínio, tá bom? Esse título não é do original, lembremos sempre disto. Isso aí é um título atribuído ao salmo pelos tradutores, ok? Agora, esse aqui é título, esse aqui está lá no original. Diz assim, para o regente do servo do Senhor chamado Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse, tá? Então, esse é o título que é colocado no Salmo. Quer dizer, ele vai louvar a Deus pelas vitórias e porque ele venceu, não é, os seus inimigos e venceu também a Saul. A gente deve agradecer a Deus, né, louvar a Deus pelas vitórias, tá bom? Mas não atrelar o louvar a Deus às vitórias. Nem sempre vamos ser vitoriosos como imaginamos, mas ainda assim devemos louvar ao Senhor, tá bom? Vamos lá. Versículo 1, o salmista diz assim: Eu te amarei, Senhor. Tu és minha força. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza e meu libertador, meu Deus, meu rochedo em quem confio. É meu escudo e a força da minha salvação, meu alto refúgio. Eu clamei ao Senhor, digno de louvor, e fiquei livre de meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e riachos de maldade me encheram de medo. Cordas do mundo dos mortos me envolveram, laços de morte me confrontaram. Em minha angústia, clamei ao Senhor e roguei a meu Deus,
desde o seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor diante do seu rosto chegou aos ouvidos dele. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes se moveram e foram abalados, porque ele se irritou. Fumaça subiu do seu nariz e fogo consumidor saiu de sua boca. Carvões foram acesos por ele. Ele moveu os céus e desceu, e as trevas estavam debaixo de seus pés. Ele montou sobre um querubim e fez o seu voo, e voou veloz sobre as asas ou asas do vento. Tá? Então, este versículo 1 até o versículo 10 é o que temos do Salmo 18. E a gente vai analisar agora esses versículos. O que é que tem aí que seja coerente com Jesus? Nós temos aqui 2 pontos que a gente vai chamar a atenção. 2 aspectos da palavra do salmista que casam, são coerentes, né, com o ensino, a vida e o testemunho, o exemplo de Jesus Cristo. Tá? Isso sim é palavra de Deus, porque é coerente com Jesus. É por isso que Jesus é chamado de pedra de esquina, porque ele é quem faz essa amarra para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá bom? Então vamos ver aqui. Versículo 1. Eu te amarei, Senhor, és a minha força. Deus deve ser exaltado pelo que ele é e pelo reconhecimento que fazemos dele. E é o que o salmista está dizendo. Tomara, a gente torce, que esta adoração não seja somente por ter sido salvo de seus considerados inimigos, o que seria injusto, pois Deus não salvava os ditos inimigos. Pelo fato de se Deus está salvando um lado e o outro não, né? Isso é injusto, porque na verdade Deus ama os dois lados, os inimigos, né? Os considerados inimigos pelo salmista, tá bom? Mas Deus deve ser adorado pelo que ele é e pelo que ele é reconhecido, não pelo que ele faz, porque o que ele faz sempre é bem feito, mas nem sempre entendemos, nem sempre compreendemos como sendo ideal. Nós somos muito pequenos para entender a grandiosidade das maneiras como Deus age. E aí a gente seria injusto, né? Adoraria por umas coisas e por outras que também deveriam ser motivo da nossa adoração, a gente não estaria adorando, tá? Versículo 2, aí sim, a segunda coerência, né, com o ensino de Jesus Cristo, tá? Vamos ver aqui. Deus é minha rocha protetora. Deus é minha rocha protetora. Esse é o versículo 2. Sim, isso é verdade. Não só para o salmista, né, mas também para seus inimigos. Os inimigos que ele, o salmista, entendia como inimigos, né? Deus é rocha protetora de todo mundo, inclusive dos que nós consideramos maus, perversos. Deus ama essas pessoas. A gente não tem ideia do que é esse amor, não, sabe? O nosso amor ele é muito limitado. A gente ama quem a gente acha que merece. Mas Deus não. Deus ama de maneira perfeita todas as pessoas, sem exceção. Ok? Então essas duas palavras do salmista são coerentes com o ensino de Jesus. São palavra de Deus, né? Eu te amarei, Senhor, és a minha força. Deus é minha rocha protetora. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para alguns itens que são incoerentes com Jesus. Portanto, não são palavra de Deus.
são do coração do salmista, da boa intenção dele, da má informação que ele tem a respeito de Deus e assim por diante. Então veja, versículo 3. Eu clamei ao Senhor eu clamei e o Senhor me livrou dos inimigos. Não. Deus o protegia por amor e não para atender aos clamores dele. Graças a Deus, né? Deus nos protege mesmo quando a gente nem percebe que está precisando de ajuda. Entende? Então, Deus o protegia por amor e não para atender aos clamores dele. Deus não é menino de recado para atender o salmista. O salmista está dando a ideia de um Deus que está lá quietinho no canto dele e está indiferente a tudo. Mas aí ele clamou, Deus me salva, me livra. Aí sim, Deus saiu da sua posição e veio ao encontro dele. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus que Jesus mostrou é um Deus diferente. Quando o salmista sofreu a primeira dor, o primeiro sofrimento, há muito tempo Deus já sabia daquilo e já estava atuando para proteger e abençoá-lo para aquele primeiro momento. Esse é o Deus de Jesus. Percebe a diferença? Muito bem. Versículo 4 e 5. Muitos perigos me cercaram. Ele vai citar uma série de perigos que estavam ocorrendo com ele. Muitos perigos me cercaram. Quem confia, presta atenção nisso, tá? Quem confia no Senhor descansa. Porque confia. Não consegue ver tanto perigo ao seu redor. Porque descansou. Não está nem aí para o que está acontecendo. Porque confia. Olha a diferença. Mas quem não confia, fica ali, olhando, ó, um perigo ali, ó, outro ali, ó, outro ali, ali. Foi o que o salmista fez. Isso demonstra falta de confiança. Mas quando você confia, pode estar 1000 perigos, você nem enxerga, você não tem nem atenção para eles, porque você está descansado, confiante. Quem confia no Senhor descansa, não consegue ver tanto perigo ao seu redor. Dizendo sobre estes perigos, o salmista passa a ideia de que não descansa no Senhor, mesmo que diga, mas não descansa. Ele é o meu protetor, tu és a minha rocha. Mas está ansioso, preocupado, angustiado. Então está falando por falar, porque na verdade não acredita nisso. Não é diferente da gente não, tá? A gente fala assim do salmista, mas a gente é muito parecido com tudo isso aí. Apenas o que eu quero dizer é que não é palavra de Deus. Não é. Porque a palavra de Deus é de descanso. Descanso, confiança. Tá? Terceira incongruência, né, com Jesus. Terceira incoerência com Jesus. Versículo 6. Em minha angústia clamei, e desde o templo ele me ouviu. Esse é o Deus que eles acreditavam, não é o Deus que Jesus pregou, não. Jesus falou para a mulher samaritana, o Deus que eu estou falando para você, ele está em todos os lugares. Não está no monte isso, monte aquilo, não. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Esse é o Deus de Jesus. O Deus de Moisés, não. O Deus que os israelitas acreditavam, não. Esse Deus dele aí morava no templo, lá em Jerusalém. Então ele diz, em minha angústia clamei e desde o templo ele me ouviu. Clamor significa desespero. Não é uma simples oração, não. Clamor
é clamar. Não é uma simples oração, não. É uma determinação, é um medo, é uma série de coisas que o clamor significa. Falta de confiança. E mencionar o templo tem a ver com prepotência. Deus ser propriedade só de um povo. Parece com a gente, não parece? Deus é só nosso. Os outros não têm Deus. Não parece com a gente? Os outros não têm. Deus é nosso. Só tem um Deus, e esse é o nosso. O resto é tudo mentira. Não parece com a gente? Porque a gente tem essa ideia também. Coisa humana, coisa de criança, infantil. Para a criança, o dele é o melhor, o dele é o único, o Deus, o dele é especial. Criancices, imaturidades. Então veja, Deus ser propriedade só de um povo e o templo era como uma jaula. Ele disse assim: eu clamei ao Senhor e lá do templo ele me ouviu. Quer dizer, ele está lá preso dentro daquele templo. É uma jaula ligada ao palácio do rei. Olha só, lá em Israel, o templo estava aqui e o palácio estava bem coladinho, bem pertinho. A jaula colada no rei, colada no palácio. Deus era propriedade na cabecinha do salmista. Ligada ao rei, né? Propriedade do rei. Ele me ouviu. Dá um sentido de exclusividade quando Deus ouve a todos que ele ama, inclusive os considerados inimigos do rei. Deus ama a todos e Deus protege todos e Deus está em todos. O imagem e semelhança que todos são criados tem exatamente esse papel, o de Deus está em todos. O que é inferno? A ausência de Deus. Isso é inferno. Muito bem. Versículos 7 e 8 tem a quarta incoerência, né, com o ensino de Jesus. Versículos 7 e 8. Ao me ouvir, Deus se irritou. Deus se irritou. O salmista falando. Grande coisa é o salmista. Deus se irritou porque ele orou e pediu libertação dos seus inimigos. É muita prepotência, gente. E a gente usa isso aí para adorar a Deus, hein? Ao me ouvir, Deus se irritou e abalou os montes e e fumaceou pelo nariz. Já pensou que Deus? Há nisto muita prepotência e desinformação sobre Deus. O Senhor é onisciente e antes que o salmista clamasse, ele já sabia de tudo com detalhes e já tinha iniciado a cuidar do assunto muito antes. Dizer que Deus se irritou é não saber quem é o Deus de Jesus, que é totalmente amor, misericórdia, com o salmista e com seus considerados inimigos. Esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus de Jesus. Entende? Versículo 9. Ele desceu o céu para vir me atender. O céu é o templo, né? Ele desceu do céu para vir me atender. Olha que poderoso é a oração do salmista. Pobres é ninguém, não entende mesmo, não há ninguém justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É o que a Bíblia diz. Somos totalmente indignos.
totalmente. A misericórdia de Deus é que nos dá privilégios, não somente a nós, mas a todo mundo. E a gente tem que deixar isso bem claro na nossa mente, para a gente não cair nessa prepotência tola, nessa criancice de que Deus só ama a gente, de que Deus só quer o melhor para a gente e de que Deus tem planos maravilhosos só para a gente. Nada disso. Ele ama a todos. Ele desceu o céu para vir me atender. O salmista se apresenta como um dominador de Deus, que está sempre disponível, Deus que está sempre disponível a fazer de tudo em seu favor. Isso é pura prepotência. Isso é mostrar-se superior aos outros, inclusive mais importante que seus inimigos diante de Deus. Criancice, infantilidade, meninice. E não é diferente da gente. Somos exatamente iguais. E a misericórdia de Deus que atendia, ao salmista é a mesma misericórdia que atende a nós. A mesma. Paciência enorme, misericórdia enorme. Tá bom? Então esse é o Salmo 18, versículo de 1 a 10. Tá? E a gente então chamou a atenção aqui desses aspectos, que são coerentes com Jesus e incoerentes com Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos aqui agora para o nosso motivo de oração para hoje. Então vamos ver aqui o que é que nós temos hoje para apresentar ao Senhor. Primeiro, agradecemos por Ele ter misericórdia de todas as pessoas, sem exceção. Segundo, agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Apesar das meninices que a gente tem, a gente ainda é bênção um para o outro. Graças a Deus. Para o nosso bem. Agradecemos também por nos fazer abençoadores a outras pessoas. Agradecemos pelos que cultuam conosco sempre, pelos aniversariantes de hoje, pelos cuidados com enfermos e desprotegidos, pelos anjos na minha lista de oração, aquelas últimas letras T, U, V, W, X, Y, Z. Essas últimas letras, essas últimas iniciais, são os nomes que hoje é meu dia de estar orando por eles. Na minha lista, enorme lista de oração. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo para todo mundo. Tira todos os nossos defeitos contra pessoas, Vai cada vez mais trabalhando a gente, Senhor, como Ele tem feito, Nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões. Pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. Pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem violências. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, esses são os nossos motivos de oração para o culto de hoje.